Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Rolê Round. Hoje a gente está aqui com dois rolezeiros, Fernando e Brenda. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Acho que todo mundo já conhece nossa Brendinha. Mas se apresentar, falar um pouco quem é a Brenda fora do esporte, no esporte. Então, eu sou a Brenda. Obrigada pelo convite. Eu tenho 29 anos. Sou servidora pública, sou formada em Direito, atualmente trabalho como servidora pública. E, além disso, eu estou cursando também uma segunda graduação em Nutrição. Apenas. A galera já me conhece, mas me apresentando para quem está começando a acompanhar agora. Meu nome é Fernando, sou formado em jornalismo, mas trabalho com publicidade. E tô aí nessa onda do triatlo e, enfim, é isso. E assim, Brenda, você vem do direito e agora tá cursando nutrição, mas nesse meio tempo começou a Brenda do esporte, que eu acho que não é de agora a sua história com o esporte, né? Quando é que começou? Não, então, eu costumo dizer que o esporte ele sempre esteve na minha vida. Eu não consigo lembrar, assim, uma fase da minha vida em que eu não estivesse em contato com algum esporte. Minha mãe, ela é apaixonada por esporte. E então, desde muito cedo, ela me incentivou a estar praticando algum esporte. Quando eu era criança, ela me colocou em dança, jazz, balé, e logo que eu fiquei um pouquinho maior, ela já me introduziu na natação, comecei a nadar. E nadei durante grandíssima parte da minha vida. Fui realmente atleta de natação, participei de competições pelo Brasil e fiz provas de águas abertas aqui no lago. Cheguei a entrar no ranking brasileiro, entre as 10 melhores nadadoras de 50 costas. Surpreendendo, toda vez a Brenda surpreende um pouco. E foi isso. Depois, quando a gente chega na adolescência, a gente fica meio rebelde, né? A gente tá meio cansada. Aí quis largar a natação, mas sempre estive experimentando. Uhum. Sempre continuei, fiz handball, aí brincava de correr, de pedalar de vez em quando, beach tênis, futevôlei. Sempre estive em contato com o esporte. E você sempre pedalou com sua mãe também, né? Você falou que pedalava de mountain bike com Sim, ela e tal. a minha mãe, devo muito a ela essa questão do esporte. Ela, acho que foi quando ela foi fazer 40 anos, se eu não me engano, ela decidiu que iria correr uma São Silvestre. Ela colocou como meta de vida dela e iniciou na corrida. Ela era o tipo de pessoa que não corria nem 100 metros. E colocou essa meta. E nisso eu brincava ali de correr com ela de vez em Você era quando. criança? Ali já na adolescência, mais ou menos. E depois disso, ela conseguiu correr a São Silvestre, correu meia maratona em Buenos Aires, acho que é do Rio também ela fez. E depois disso, ela se apaixonou por ciclismo, começou a pedalar bastante. E eu sempre estava ali, permeando com ela, sabe? Pedalava com ela, corria com ela, mas tudo muito de brincadeira mesmo, nada profissional, nada de treino, era só diversão. Profissional, a Brenda só ficou agora. Não, vocês vão ver agora, o profissional vai começar agora. E você, Fernando? Eu também sempre fui do esporte, né? Nadei, a gente nadou na Tubarão em épocas diferentes, que eu sou muito mais velho, né? Pois é, eu fico chocada de a gente não ter se esbarrado lá. Aí, aquela coisa, né? Futsal, handball, sempre, mas aí na corrida, na mountain bike, eu comecei por causa de um amigo nosso, né? Na época do ensino médio. E aí depois fiquei muito tempo parado e na pandemia eu voltei a pedalar. Que foi 2020, para não ficar doido. Comprei uma bike, morava em Minas. E aí voltei a pedalar. Agora o triatlo veio depois, né? Veio com a meta que eu coloquei lá em 2023. Sim, essa meta sua é maravilhosa. Tá quase chegando, né? Tá quase. Quando a gente, engraçado, quando a gente começou a se reaproximou, que eu e o Fernando, a gente voltou a ser amigo, assim, né? Reaproximou uns 2 anos atrás. Ele falava disso, tipo, parecia tão longe. Eu botei uma meta na minha vida, 2025. Eu, já... Amanhã. Assim, a gente acha que nunca vai chegar. O trem tá aí. Bate na boca. E ainda mais quando a gente pica, né? Com provas, por exemplo, essa prova que a gente vai falar hoje. Curtindo e comemorando. Não, e aí você vai ter uma prova de Brasília, é uma prova que tá no meio. Sim. Aí tem uma prova do Rio, lá em junho. Coloca objetivos a curto, médio. Ensinando. Exato. Prazo, né? E por Antes do mundo. em prova, né? Vocês acabaram de chegar da prova da Copa Brasília. Como é que foi? Eu queria saber como que foi Quem que descobriu essa prova? Sempre tem um delírio parte de uma pessoa. E não é, Brenda? Como é que foi isso? Porque eu vi e acompanhei que vocês treinaram bastante juntos. Então, como que foi que surgiu essa prova?
Pode contar a sua Desse versão. delírio, eu sou a culpada. Mas a ideia dessa prova surgiu por necessidade. Nós temos um objetivo grande para o segundo semestre desse ano. Então, eu acredito muito que dentro do esporte você tem que construir distâncias. Não é eu começo a correr hoje e vou correr uma maratona amanhã. Eu acredito que você tem que curtir o processo. Corra 5, corra 10, corra 15, faça uma meia, faça 2, 3. Tá curtindo esse processo. distância. Então, dentro do triatlon, antes de chegar no objetivo grande, eu quis experimentar todas as distâncias que vêm nesse caminho. No ano passado, fiz 2 sprints, um em Brasília e um aqui, que é a menor distância dentro do triatlon. E esse ano eu gostaria de experimentar estar na distância intermediária, que é a olímpica. Infelizmente, aqui em Palmas, nesse primeiro semestre, a gente não vai ter prova de triatlon nessa distância. E quando surgiu essa prova em Brasília, na distância olímpica, eu pensei, é a oportunidade que eu tenho de fazer essa distância nesse primeiro semestre. A logística para Brasília, para a gente que é daqui de Palmas, é mais fácil. E falei, é essa? Vou ter que fazer. E comecei a convidar as pessoas. Falei, quem vai ser o maluco que vai embarcar comigo nessa? E o maluco que aceitou fui eu. Sempre, né? Mas assim, eu tava em dívida com ela, porque quando eu coloquei o objetivo de fazer o 70.3, o Ironman 70.3, lá em 2023, né? E aí era para fazer em 2025. E aí surgiu a prova do Rio. Eu vi uma amiga em comum nossa, fez a inscrição. E aí eu fui e mandei pra Brenda. Brenda, você vai fazer a sua? Você vai fazer a sua inscrição? Você já fez? Tá acabando, tem 80%. Fernando me mandava uma mensagem Toda hora. Eu sei como é que é. E aí ela fez a inscrição no... Tá cedo, é muito precipitado. Porque é uma inscrição que a gente faz mais de um ano antes, né? E eu ficava, gente, eu não sei nem se eu vou estar viva em agosto do ano que vem. Como que eu faço um compromisso desse tamanho? Desse tamanho mesmo, né? E aí ela fez a inscrição e eu tava em dívida. E você não tinha feito? Não, eu fiz. Eu tinha feito do Rio e aí ela fez depois. Nessa de Brasília, na hora que ela mandou, eu falei, pô, como é que eu nego? Ela fez a do Rio, eu fiquei pegando no pé, aí eu fui, na hora que ela mandou, eu falei, não, beleza, eu vou fazer. Aí fiz a inscrição, e aí depois a gente se vira pra ver como é que vai. É sempre assim. E deu certo. E como é que foi, assim, os treinos, como esse processo? Vocês começaram, foi uns 2 meses de preparação, assim, intensiva para essa prova? Foi, acho que desde janeiro, né? Realmente não foi uma prova fácil em questão de datas, porque ela veio aí logo no comecinho do ano, pós-Réveillon, foi uma semana depois do Carnaval, então, escolhas, né? A gente tem que escolher nossas batalhas. Foi um período curto que a gente teve realmente de ciclo para se preparar para ela e então a gente focou bastante nesses 2 meses, né? Era mais ou menos quantos treinos por semana, gente? Você conta? A Brenda postou várias vezes, assim, relatório de horas. E eu ficava assim... Eu acho que É muita. no pico do volume que a gente chegou era 16, 17 horas por semana, né, de treino. Meu Deus do céu. E é quase todo dia, né? Quase todo dia. Treinos Todo dia. todos os dias, mais de 2 a 3 treinos por dia. Mas semanalmente, acho que no pico foi 16, 17 horas de treino. Nossa, eu lembro de ver aqueles relatórios e falar, gente, é muita coisa. E das 3 modalidades, porque eu sei que os 2 começaram meio que firme mesmo no esporte de corrida, e a corrida foi levando vocês voltarem para natação, para bike. Qual que foi a mais desafiadora? Você fala Cada na um deve ter prova? a sua- de todo o treino e na prova. E aí, pode ir. É porque a Brenda fez tudo tão porque eu sei tranquilo. que tem uma, Não é. Não tinha- eu não sou tinha a chorona rotatório. da bike, né? Todo mundo já sabe. Pra mim, a modalidade que eu tenho mais dificuldade é o ciclismo. Eu acho muito difícil. Me falta muito ainda, mas a gente tá trabalhando nisso. Mas na prova, surpreendentemente, o maior desafio foi a corrida. O circuito da corrida era muito difícil. Era um circuito de 5 quilômetros, né? 2 voltas de 5 quilômetros, mas a ida de 2,5 km era uma subida íngreme e constante. Não tinha descanso. Chapada? Tipo, Foi exatamente. tipo chamada mesmo. E você vem de um acumulado de 1.500 metros de natação, mais 40 quilômetros de bike. Então, você tá sem perna, né? Pra você começar uma subida de 2,5 km, dá uma leve vontade E a corrida de morrer. geralmente é que vocês ficam mais tranquilos, né? Porque Para mim, corrida é mais difícil. Aí nessa prova... continua sendo mais difícil. Continua sendo mais difícil. Natação, pra mim, é mais fácil, só que nessa prova foi muito difícil.
Então, assim, eu me lasquei inteiro, porque eu errei na navegação. A gente vai Mostra aí o navegando. machucadinho. Esse aqui foi um queimado que eu tive do macaquinho. Mas na hora da navegação, eu fui como se eu estivesse em Palmas. Então, às vezes eu olhava para a borda lateral e usava ela como referência. Aí depois eu fui ver que a borda era cheia de buraco, assim. Então, eu sempre Você tava nadando à toa. E eu não tava enxergando para frente porque tava no sol. Então, a última parte do quadrado, do retângulo da natação, eu fui tudo errado. Então, eu perdi muito tempo, nadei muito pior do que eu de fato nado. E aí eu cansei mais. A bike foi relativamente tranquila e na hora da corrida eu tava morto. Porque aí a gente começa tarde, né? A gente começou, tipo, a gente deve ter ido correr por volta das 9 horas da manhã. Sim. E um sol. E aí o sol, A gente nunca corre subida. aqui nesse horário. Não. Exato, é uma coisa que a treinadora, a tia Isa, beijo tia Isa, sempre fala pra gente, pra se expor no horário de prova. E a gente tem muito isso aqui em Palmas. Palmas é muito quente, então a gente não pode correr depois das 7, depois das 8. E as provas, o triatlo? Exatamente. Então, não adianta. A gente, nesse período de preparação, acho que teve dia que a gente começou a fazer duatlon 4 da manhã, pra até às 7, 8 ali, no máximo, já ter terminado. E isso não pode acontecer. Realmente foi uma lição que a gente aprendeu nessa prova, que a gente tem que se tirar da zona de conforto. Porque chega num momento Largar desse... na hora da prova, que experimentar você os tem que horários. correr às 10 da manhã, com o sol quente, o tempo seco. A água da prova estava em temperatura ambiente. Então, nem jogando água no corpo, você conseguia não se resfriava. refrescar. E isso faz muita diferença. E assim, essa prova de Brasília é uma preparação para a prova do Rio, né, que a gente vai fazer. Então foi a hora da gente ver algumas Tudo isso. questões, né, tipo, eu pedalo sem sapatilha, não dá. Não, eu não sei como você já Não, fez. é Duas, três inaceitável. provas já, Só desperdiçando energia, já falei. Mas eu tinha medo e agora eu vou me organizar para isso. O óculos, eu tava com um óculos que não era apropriado. Então, assim, foi uma preparação mesmo para essa prova do Rio, que é o nosso grande É muita objetivo. coisa. Eu lembro da Brenda montando os kitzinhos dela, ela separou por modalidade, acessório de cada coisa. É muita coisa. Foi o quê? Umas 3 bolsinhas só de acessórios você Foram levou? 2 mochilas grandes, daquelas esportivas, só de... E só, usou tudo. absolutamente tudo. Tudo. E os seus acessórios estavam ok? Alguma coisa você viu que... Acho que foi bem ok, assim. Eu gosto de fazer dessa maneira, separando por modalidade, repassando as transições na minha cabeça, justamente para evitar que eu esqueça alguma coisa. Então, graças a Deus, essa prova eu consegui fazer as transições bem... Eu tava esquecendo o tênis no carro. Desculpa. Ah, é verdade. Ele desceu pra prova sem tênis. Aí depois, nossa, ainda bem que tava no carro, né? Não tava. Nossa, Brenda. E aí, gente? Eu quero saber os perrengues de treino ou durante a prova. E também eu sei que o Fernando compartilhou comigo sobre a sua história com as tartaruguinhas, né? Aquelas. Depois bota aí como é que a gente tá falando. Se você já fez a amizade com elas. Infelizmente, a gente não tá nesse processo de reconciliação. E eu acho que, assim, o perrengue, ele faz parte do triatleta. Eu costumo dizer que o triatlon, ele é um esporte que parece que foi feito pra dar errado, né? A gente vive no perrengue, a gente vive achando que tudo vai dar errado. Então, assim, caí de bicicleta, né? Eu vi. Eu tive essa história aí que eu caí. Graças a Deus não foi nada grave, né? Só uns raladinhos ali. Mas fica o medo. Hoje eu tenho muito medo de fazer curva, de fazer rotatória, cair. Entrando no rotatório aqui em Palmas, eles colocaram os tachões. Eu acabei batendo em um e caí. Aí na prova, a Brenda, o que acontece no treino? Eu vou, aí a Brenda chega, a Brenda vai, eu aconselho na rotatória, né? E aí na prova não tinha rotatória. Aí eu saí atrás dela, porque por causa dos perrengues da natação, eu saí um pouco atrás dela, tava uns 2 km da minha frente, 1 km da minha frente. E aí a gente se encontrava sempre, porque era circuito, né? Eu tava voltando, ele tava indo. E aí, na hora que eu vi a Brenda, eu sempre calculava quantos metros eu tirei da Brenda pra poder alcançar ela. Só que ela também tava com essa disputa na cabeça dela, porque assim, o Fernando não pode me alcançar, porque senão ele vai encher meu Aqui saco. não tem rotatória. A gente fica treinando e ele fica, você tá reduzindo muito a velocidade na rotatória, Ele você falava tá muito isso perdendo pra muito. gente. E aí eu ficava pensando, meu Deus, se o Fernando vai me alcançar aqui nessa prova, Vou ele pegar vai no pé jogar dela. na minha cara o resto da vida, que foi porque eu reduzi a velocidade no retorno. Aí eu fazia meu retorno, tá. Tenho que pedalar. Só que assim, ela tava Vençam muito seus forte. medos. Não, evite que seu amigo te enche o saco. Exatamente.
Aí é uma forma de motivação. Então, E aí, sempre tem. e aí eu tirei, tipo, tava tirando 20 metros por volta, aí não dava pra tirar. Aham. Não alcançou. Não alcancei, não Graças alcancei. a Deus, falava era só isso. 2 retornos. Pra minha filha, quando ela perdeu o medo desse trem, meu Deus, ninguém segura Ninguém ela. segura. Ninguém, Ou eu quando falo, não tiver rotatória, ninguém segura ela. ninguém segura, que a bichinha tá cada vez mais forte. Ela tá muito Foi o forte. quê? né? 6 minutos de diferença? Foi um pouco mais. Depois eu fui ver o resultado lá, acho que foi um pouco mais. Eu não sou das métricas, É. essa é a parte dele. Ele adora. É. E como foi o resultado da prova? Como que vocês terminaram também? Eu queria A saber. sua hora de brilhar. Então, Não, o resultado da prova foi maravilhoso, assim, o meu objetivo nessa prova... Sempre o meu objetivo principal é me divertir. Eu consegui me divertir muito durante a prova. dois competitivos se olhando. Deixa ela, às vezes ela gosta de se divertir. Eu não sou do time dos competitivos. O meu objetivo é sempre me divertir e terminar bem. Correto. Porque pra mim também o esporte é pra ele ser sustentável. Então eu não quero terminar uma prova me arrastando, morrendo. Viu, Isa? E então, isso eu já consegui. Só ter conseguido isso pra mim já tinha sido excelente. A gente terminou, tava todo mundo bem, curtiu o processo. E aí depois veio realmente o resultado, né? Que eu não estava esperando. A gente já tinha saído do circuito da prova. Fomos para um beach club que tinha ao lado do local que estava sendo a prova. E quando eu olhei o resultado, eu tinha conseguido o 3º lugar da minha categoria. E eu não Na hora que ela acreditei. contou, eu falei, louca. Eu falei, como assim, gente? Ela não viu, ela não tava nem lá. Na hora que a gente tava saindo do local lá da premiação, ela abriu o resultado. Eu achei que ela tinha olhado, porque eu suspeitava que ela tinha pego o pódio. Tudo bem, se divertiu. Você tem que conferir se você ganhou, você tá muito boa. E já é a segunda vez que eu faço isso. Eu fiz isso na corrida da Caixa aqui em Palmas. Eu fui embora. Ela foi embora do Eu circuito. fui embora pra casa, eu tava em casa, já tinha tomado banho e me ligaram. Falaram, Brenda, estão chamando o seu nome aqui, onde você tá? Jamais aconteceu. Jamais. Então, aí eu suspeitava que ela tinha ganhado, porque eu tava, como eu falei, a prova é circuito, né? Então eu tava vendo a Brenda, tipo, toda hora na frente do povo e tal, meio que dava pra contar, mais ou menos. Aí eu suspeitei. Só que na hora que ela abriu e não falou nada, eu achei que não tinha dado. E aí depois ela pegou o Eu pódio abri sozinha. e tá? esqueci, me distraí no caminho, gente. Fiquei lá conversando e tal. Então, me distraí, a gente ficou conversando Falando sobre os a perrengues da prova e É, Tomou trocando ideia, cerveja, tomando que uma tinha cerveja. muitos dias sem. Sim, minha mãe falou que eu precisava tomar uma cerveja pra Nossa, a mãe relaxar. dela é maravilhosa, gente. E aí eu falei, agora eu vou abrir aqui pra ver em quanto tempo eu fiz, qual foram as minhas parciais. Na hora que eu abri o meu nome, eu falei, 3? Gente, 3 o quê? E era categoria? Categoria de 30 a 34. Justamente por isso, esse ano eu entrei numa das categorias mais competitivas dentro do esporte, né? Que é essa de 30 a 34. As mais brabas estão, inclusive minha treinadora, Tia Isa, Maravilhoso. está nessa categoria. Então, era algo que realmente estava fora do meu imaginário, assim. Sim, e você conseguiu, né? Aí Parabéns. voltou lá pro pódio só Não, eu ela, fiquei tá? muito feliz. Aí fizeram uma premiação pra você. Foi, eu saí né? que nem uma maluca, cheguei lá e falei, gente, pelo amor de Deus, eu só Teve um aprendo. choro, não teve? Na hora da filmagem. Segredo. Não tem como, gente. Não tem como. Que demais. Aí o Fernando me filmou lá, eu sozinha no pódio. Fechei assim pra não ver que não tinha ninguém do Aí lado. não tinha as outras pessoas. Mas é isso, eu acho que o grande prêmio dessa prova, desse tipo de prova, é a gente concluir, né? A gente concluir e Bem, conseguir bater algumas metas. Porque a minha meta, por exemplo, é 3 horas e 30. Aí depois eu fiz a meta, aí a gente viu o regulamento, o tempo de limite da prova era 3 horas e 40. Ou seja, ou eu bati a meta ou eu era expulso da prova. Mas aí eu consegui fazer 3 horas e 16, mesmo tendo errado na natação e tendo quebrado na corrida, sabe? Então, você assim, quebrou na corrida? quebrei, eu caminhei a corrida Acho quase que toda. todo mundo quebrou. Todo mundo. Não tinha... Assim, eu nunca estive em Você uma quebrou? prova. Aham. Eu nunca estive dentro de uma prova que eu vi tantas pessoas caminhando durante o percurso da corrida. Então foi assim, muito foda. Era uma prova de indiscutivelmente. caminhada, né? É, quase. A terceira modalidade era a caminhada. Eu também caminhei. Teve um momento que eu achei que eu não ia dar conta nem de terminar os 10 quilômetros e passou Tarsila perfeita, maravilhosa, ao meu lado. E ela que me... Quem é a Tarsila? Uma pessoa que eu conheci lá. Todo mundo tem uma pessoa assim na Ela passou ao meu lado e falou... Brenda não, né? Ela não sabia meu nome. Mas ela Brenda não falou... Eu te vi
você tá bem, você dá conta, você Olha consegue, só. levanta. Isso é muito bom. O ponto de água tá chegando, você tá forte, não desiste, vem. E ela foi me levantando ali. E graças a ela, realmente, eu falei, cara, eu tô ótima. Isso é muito E de continuei. esporte, né? Exato. Sempre tem uma pessoa que vai falar, e pra pessoa, elas... deixa eu falar com essa pessoa aqui. Mas pra você faz uma diferença, não? Sim. E no triatlo, eu acho que isso é mais marcante ainda. Porque na corrida também, muita gente passou por mim. Aí teve gente que correu comigo, aí eu não consegui continuar, sabe? Tipo, vamos junto. Teve um cara que passou por mim. Ninguém larga a mão de ninguém. Aí chegou lá no fim da subida, eu falei, eu vou largar a sua mão. Não é verdade. Então, assim, eu acho que essa é uma competição, mas é uma competição amistosa, sabe? Que tá todo mundo ali, um querendo puxar o outro. Eu acho isso muito legal. E é legal falar disso, porque eu pessoalmente, no triatlo, não imaginava alguém andando. Assim, pra mim, que não é impossível quebrar no triatlo e ganhar um pódio. Então, assim, Não. se você não estiver bem, às vezes é legal você andar um pouquinho, Com depois certeza, você volta melhor. porque às vezes É uma se estratégia, você né? É isso, é uma estratégia. Às vezes, se você se força aí além do que você tá Não. conseguindo naquele momento, Não você tem. realmente vai ter que desistir da prova. Naquele momento ali, eu senti uma necessidade de caminhar. Eu caminhei alguns metros. A Tarsila até falou pra mim, o ponto de água tá chegando. Às vezes, para um pouquinho, toma uma água parada mesmo e continua. Não precisei, mas realmente caminhei e isso. Eu também não imaginava que dentro do triatlon tantas pessoas caminhavam. E nessa prova eu vi muita gente caminhando. É uma prova dura também, né? Acho que é bom observar. Porque é uma prova muito mais forte de... Mesmo... Porque as outras provas que eu fiz foi sprint, né? É uma distância menor e tal. Que é metade da distância que a gente fez. Mas essa prova foi muito mais dura do que o normal, assim. Total, pra quem às vezes não sabe como eu. Fala aí, natação, quanto natação. foi nessa prova? Essa foi a metade do que vocês vão fazer. Mais ou menos. É um pouco menos que a Quanto metade. que dá? 1,5 de natação, 40 de bike e 10 de corrida. Esse é o olímpico. É olímpico. Sim. O sprint é metade disso. Sim. 750, 20 e 5. E teve algum percurso que você... Porque eu lembro que você voltou da Maratona de Brasília e falou, nunca mais. Passou por aqueles lugarzinhos. Passou. A ponte. Ai, que delícia. Então, a ponte foi basicamente... o circuito da bike era basicamente você Na foto fica tão subir... bonito. Fica. Só na Mas foto. é difícil até ficar bonito na foto, porque você tá Você tá fazendo morrendo, tanta né? força. Mas a Brenda fez... eu não tenho nenhuma foto bonita. Você viu as fotos que ela postou, né? Mas aí, então era assim, ó. A gente subia e descia. Aí subia e descia. Na Então volta. era assim. Só que você fica muito tempo subindo E desce rápido. e desce rápido. Então você não tem aquele tempo para descansar. É ilusão. Se fosse um plano, aí você descansava mais Sim. tranquilo e tal. Então foi uma prova. Eu talvez não volte para Brasília, isso eu falei. Falei umas 50 vezes. E ele saiu da prova. Também tem isso, né? Dizem que você não pode levar a sério nada que um triatleta fala em até 48 horas pós-prova. O Fernando saiu de lá dizendo que ele nunca mais voltava para Brasília, que eu não chamasse ele mais para fazer essa prova, que ele iria fazer 70.3 do Rio e que não queria saber mais de pensei que triatlo. tinha uma ressaca, então, né? Ele falou, eu não quero, eu vou vender minha bicicleta, chega. Mudar de vida amanhã. Essa semana ele já me mandou 3 vezes que ele queria fazer a próxima etapa. Pois é. Então é Em isso. maio. Tem a questão da honra, né? Tem a questão da honra, que eu Você quero quer fazer uma prova melhorar. melhor, que nem a gente, o Felipe e eu falamos, que a gente vai voltar pra Chapada um dia, né? Pra a Chapada eu observação. não vou. Eu não vou precisar. Eu só volto pra curtir cachoeira agora. Exatamente. Então tem isso, tem a questão da honra, né? Fazer a prova melhor. E assim, a gente tem um 70.3 para fazer. E aí a gente tem pouca oportunidade de treinar numa... Que isso é treino, essa prova é treino. Então a gente tem pouca oportunidade. Brasília tem uma logística legal, não foi tão caro a logística para Porque tem que lá. levar bike. Exato. Então, se fosse para uma outra cidade, é um pouco mais difícil. Só que eles mudaram um pouco a data e a logística ficou mais complicada um pouquinho. Mas se der tudo certo, eu quero ir, sim. Eu voltar a Que fazer ela coragem. melhor, E aí resolver. você sabe, né? Que se ele for... Ele tá tentando me convencer, mas essa Treinar data de companheiro. maio tá bem difícil pra mim. Se fosse em junho, eu acho que eu iria. E eu queria saber do próximo desafio de vocês. Qual é a próxima prova? Vocês estão falando 70.3. O que é 70.3? Quando é? Vou contar o históricozinho. O 70.3 é o meio Ironman que a gente fala. São 1.9 de natação, 90 de bike e uma meia maratona de corrida. Então você corre uma meia maratona depois de pedalar 90 km e nadar é muita coisa. Que dia que é? Dia 10 de agosto. E aí eu coloquei isso. Eu tava com um problema de saúde, né, lá
Tipo, tava com 110 quilos, tava, tipo, acabado. E lá no começo de 2023 eu coloquei essa meta pra fazer, porque eu falei, cara, não tem como você fazer uma prova dessa, tipo assim, resolvi em um mês eu faço. Não, eu preciso criar disciplina, eu preciso mudar de vida. E foi a forma que eu usei pra poder, né? Mas, cara, tá chegando. Tá chegando, é muito Que difícil. loucura. Mas mudou minha vida completamente. Hoje é outro Fernando, saca? Mas, durante a prova de Brasília, na hora da corrida, eu falei, Não. por que que eu inventei Eu de também fazer pensei isso? várias É muita vezes. coisa. Por que que eu Assim, inventei? gente, correr uma meia maratona após pedalar mais do que o dobro do que a gente pedalou lá, eu falei, isso é loucura. É loucura. É loucura. Mas assim, vocês estão se preparando, é uma loucura do nada, né? Tá tendo um preparo, tá tendo um suporte, a Isa maravilhosa com Sim, vocês. perfeita. E dedicação, né? Igual você falou, escolha e dedicação. Eu vejo vocês muito dedicados e estão colhendo frutos disso. E vai dar tudo certo, tenho certeza que a gente vai chegar aqui, vocês vão contar que se divertiram horrores. Com Tomara. perrengue ou sem perrengue, mas Não, vai ser perrengue é bom. certeza. Com Sempre certeza vai tem, ter perrengue. sempre tem. E nesse caminho também, nós teremos uma prova aqui em Palmas em maio. Uhum. Vamos ter o Cross Triathlon. Essa também vai ser uma estreia, que é um triatlon, só que em estrada de terra, a bicicleta é mountain bike, a corrida também vai Vai ser estradão, vai ser estradão. Vou ter que encarar o estradão. Mas é uma prova, tipo, por isso que a gente meio que pensou nessa de Brasília, né? Porque é a única prova que vai ter em Palmas antes do 70.3. Aí a gente falou, não, vamos fazer, vamos para Brasília e vamos fazer essa prova, que é uma distância menor, né? Mas vai ser legal, acho que vai ser divertido Quais são as fazer. distâncias? É o sprint, é 750 de natação. Ah, que vocês já fizeram. É 20 de bike e 5 de corrida. Só que é na terra, né? A mountain bike, tipo, sei lá, 4 vezes o peso da bike que a gente usa no triatlo. Outro timing. Mas também dá pra vocês completamente diferente. treinarem aqui, né? Assim, É. aqui a gente tem muito lugar pra treinar e a prova vai ser aqui. Não tem esse igual o Brasília, vocês vão ter que se deslocar. Sim, é sempre bom. Eu gosto de estar sempre participando de prova, porque as provas é diferente. Principalmente, acho que quando se trata de triatlon, por mais que a gente faça os treininhos ali de duatlon, a gente não leva tão a sério a questão das transições, as questões de organizar esse tanto de coisa Orgulho que a da gente tia Isa tem, vendo né? isso, não leva tão a sério. Só um treino. Ela já brigou comigo, porque ela viu um dia eu fiz um stories fazendo trança no meu cabelo durante a transição. Aquela Brenda. Não é assim, Que não. transição é essa? É importante, uai. Tem que fazer. Ai, meu cabelo bagunçou. E o ritmo é diferente mesmo. Porque no treino você tá ali pra Sim. treinar. Aí na corrida, na prova, você quer se ligar, entra o espírito Mas competitivo da Brenda e tal. Esses treininhos de sábado que vocês fazem do Athlon, vocês fazem isso bem de transição? Não. Ou foi um dia que você fez uma trança, por exemplo? É isso, tem dia que eu Leva a minha sério. liguinha estourou, eu fiz uma trança, Ah. mas tem dia que a gente faz mais certinho. Mais rápido, mais- É. Mais focado É. mesmo nos tempos de transição. Mas é diferente. a Na prova é prova é diferente, outro- a questão de nervosismo, a questão de você estar ali, Adrenalina. né? E tira macacão, bota meia, tira sapatilha, calça tênis, e bota viseira, e Nossa, é muita número, Você e... tem que passar no lugar certo. É muita coisa. Na os chips. prova de Brasília, eu sou meio atrapalhada, né? Eu saí correndo pro lado errado, me gritaram, ei, Brenda, volta aqui. Meu Deus. Foi eu. Você sai meio variado Aham. mesmo, assim. Na hora que você sai da natação, na hora que você sai, você fica meio tonto, assim, sabe? E é a primeira, né? Primeiro, na hora que você sai, porque seu corpo tá na vertical ali, na horizontal, e de repente tô vai aqui, pra ó. vertical. Tá na horizontal e vai pra vertical. Então seu sangue muda completamente o fluxo, entendeu? Sim. Aí você fica meio tonto. Então esse tipo de coisa a gente Você tem que precisa. Não tá na bike. É. Não. E aí quando você sai da bike, você tá com a perna, você parece que tá com 20 quilos em cada perna. E aí tá ok, você tá correndo no pace 4 ponto, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo na prova de sprint aqui. O primeiro KM eu fiz com 4,20. Você sai loucão. E eu não fazia 4,20 Aham. na época, nem nos treinos de tiro, entendeu? Aí o meu batimento cardíaco foi lá pra quase 200 e pouco. Aí desanda. Aí desanda, aí eu falei, parei, esperei meu batimento cardíaco e fui. Então, assim, é importante a gente estar sempre se expondo a esse tipo de experiência justamente para Sim. ter E mais... conhecendo, né? Exato. De olho. É muito Se diferente conhecendo. a experiência de você só correr, só pedalar ou só nadar. Essa mudança de estímulo rápida que você faz dentro do seu corpo é uma loucura mesmo, né? Ele fica meio perdido. Você estava pedalando, agora você tá correndo, nadando, ficou Usando o doida. braço, agora tá dando mais um. Então, Teve um treino que a gente fez que era pedalar... Não.
Era correr, pedalar. Não, pedalar, correr. É. Aí o pedal primeiro foi tranquilo, aí a gente correu, assim, com aquela Esquisito. desconforto normal. Aí pedalamos de novo, na hora que foi correr, parecia que a perna tinha alguém puxando a perna para baixo. Assim. Que o tênis tá colado no chão. Que loucura. É impressionante. Totalmente diferente da primeira corrida que a gente também tinha feito depois de pedalar. Então é muito legal essa dinâmica que Mas tudo isso é do muito treino. bem pensado, né? Pela sim. tia Isa, porque ajuda vocês até mesmo o corpo entender. Mudou agora pra natação, agora pra isso, pra aquilo e ir usando a parte que precisa do corpo. Isso é uma loucura, gente. Mas o triatlo é uma maravilha, viu? É uma loucura deliciosa. Outra coisa que eu queria saber é que são muitos desafios e estímulos diferentes. E igual você falou, você tem que lembrar da bolsinha, da coisa, do número. E no que o triatlo, o esporte, prova tem ajudado vocês, os desafios da vida mesmo, pessoal, assim, do que como que fica a sua cabeça para os desafios do dia a dia? Eu acho que existe uma Brenda antes e uma Brenda depois do triatlon, assim, com certeza. Hoje eu sou uma Brenda que eu acredito muito mais em mim. Eu sou uma Brenda muito mais forte, muito mais disciplinada, muito mais dedicada em qualquer área da minha vida. Eu acho que a magia do endurance é justamente quando você consegue pegar esses aprendizados que um treino te traz, que uma prova te traz, esses ensinamentos, e você consegue aplicar ele a outras áreas da sua vida. Eu sou uma Brenda muito grata pelo ar que eu respiro, pela saúde do meu corpo, por ter uma mente sã que me proporciona a oportunidade de viver esse tipo de coisa. E eu também sempre fui uma pessoa muito dependente. Eu dependia muito dos outros para fazer as coisas que eu queria. Sempre precisava de companhia. E o triatlon, por mais que você treine com companhia, ele no fim é solitário. É um esporte muito solitário. No fim é só você e você. Sim. E hoje, graças a Deus, eu amo a minha companhia. Eu amo estar comigo, eu amo estar escutando os meus pensamentos ali. Então, eu amo a Brenda que surgiu após o triatlon. Que demais. E assim, é uma força que você não sabe que tem. Sim, e com tá ali. certeza. Para mim representa a mudança de vida completamente, né? Que nem eu falei antes, eu tava com 110 quilos, vivia doente, agora eu só vivo gripado, né? Porque o triatlo abaixa a imunidade da gente. Então, eu vivia doente, tava com a péssima qualidade de vida, tava improdutivo no trabalho. Então, tudo isso mudou. Então, hoje eu sou uma pessoa mais disciplinada, acordo cedo com muita facilidade, que era uma coisa que eu era totalmente noturno. Disciplinado, produtivo, enfim, mudou completamente. A última conquista de 2025 é a alimentação. Que você Alimentação que... Porque não teve jeito, não teve outro jeito. O povo fala, vou melhorar minha alimentação e fica tacando açúcar. Mensagens que você manda para um triatleta antes da prova. Eu para ele. Fernando, maneira no Babalu, por favor. Eu sabia Ele levou uma caixa de Palmas a Brasília, eu sabia que ele ia sentar no Babalu. Mas espera, tem uma explicação científica para isso. Isso No não triatlo- é upload. Não é considerado cabeludo. Ó, nossa. No triatlo a gente fica com muito sono, não é, Brenda? É. Então, você pega uma estrada daqui para Brasília, dá muito sono. Então, eu uso o Babalu como um estímulo para não dormir. Então, né? Então, Mas o Babalu é a gente pode liberado. usar Existe um Trident sem açúcar. Eu Não é a amo mesma coisa. Trident sem açúcar. Não é a mesma coisa. Babalu, vai, o trem ainda é duro, vai ter Não, maxilar. é molinho, por isso que ele é bom. E aí acaba o gosto em 5 segundos, você tem que comer o próximo. E aí, por isso que eu tô sempre trocando. Aí eu fico acordado. Funcionou, entendeu? Deu certo. Deu certo. Importa. Então é melhor eu ir acordado com um pouco de açúcar no sangue Pouco, do que uma dormir, caixinha. do que dormir na estrada. Então tem uma explicação científica. E- Mas é isso, o triatlo mudou completamente a minha vida. Bebida, eu quase não bebo. Quando bebe, fica a dica aí. 2 cervejas, você já tá meio tontinho assim. Então é Economiza. extremamente econômico. Economiza, é ótimo isso. E é isso. A eu acho vida que não- inteira muda, né? Com quem você. A gente brinca, né, depois de prova, de, pô, vou largar isso, porque é um esporte relativamente, né, é caro, faltou consciência de classe na hora que na hora que eu entrei, mas eu acho que é um negócio que é para sempre, assim, sabe? Talvez não fazendo 70,3 todo ano, talvez não, né, com o volume de treino, mas a prática do esporte voltou para minha vida e não sai mais. E tem a questão do exemplo, né?
porque eu sou pai, você é mãe. Olha o exemplo que a Cíntia deu Sim. pra Brenda. A Brenda tá no esporte por causa Sim. da mãe. E é esse tipo de exemplo que eu quero dar pro meu filho. E a gente escuta ela falando, né? Não sei se você escutou da mesma forma que eu. Fico, ai meu Deus, olha. A Cecília daqui a alguns anos talvez falando a mesma Exato. Com coisa. certeza, é muito importante você ter o exemplo dentro de casa, você ser incentivado a viver isso, né? É bem mais fácil, eu acho, o caminho, do que quem tenta ir sozinho. O meu filho é extremamente sedentário, não gosta de. E aí eu tava, né, em janeiro eu tava com ele nas férias, né? E aí eu fui fazer um treino de tiro na pista lá na Unifei, Federal de Itajubá lá. E aí ele me viu, ele tava assistindo o desenho, ele me viu correndo, aí ele falou, papai, eu quero correr também. E foi correr. Olha, cara, a diferença que isso faz na vida. E é o tipo de exemplo que eu acho que é importante, que nem a leitura, Sim. que nem a Eu atividade física. costumo falar que assim, você criar um filho, basicamente você tá com ele fazendo as coisas que você faz e ele vai te copiar. Agora, resta você saber se isso vai ser uma coisa boa pro seu filho ou não. O que você tá ensinando? O que ele vai estar copiando? E aí, quando você vê isso no futuro, e assim, não só igual você. Eu olho pra você falando isso, falando da sua mãe, que ela corria, não só isso. Com certeza, a sua mãe, para além do esporte, ela queria te ensinar a ser uma mulher forte, consciente. Com certeza. Que sabe seus limites, limites do outro, que gosta da sua companhia. Olha o tanto de coisa que o esporte foi trazendo pra você. E é super legal isso, até porque esse processo, ele nunca é um processo linear. A gente não consegue estar o tempo todo constante, o tempo todo disciplinada, o tempo todo fazendo tudo perfeitamente. Então, no passado, a minha mãe me deu esse exemplo. Hoje, eu dou esse exemplo para minha mãe. Minha mãe estava parada, Sim. estava sem praticar atividade física e eu levei ela para academia. Aí a gente começou a malhar juntas, ali 3 vezes por semana. E eu entrei nessa de correr, pedalar, nadar. E agora, acho que desde o final do ano, ela resolveu voltar pra corrida. De tanto ir comigo nas competições, de tanto estar ali dentro daquele mundo novamente, ela falou, nossa, eu estou com saudade disso. Você vai sendo lembrado do motivo que você começou. E agora, ela foi exemplo pra mim, e agora eu estou sendo exemplo pra ela. E é muito legal isso também, né? Da gente tá sempre trocando. Massa, né, isso, cara? Demais, eu fico muito emocionada com essas histórias. Eu gosto muito de saber disso. E ela vai contando, a tia Cintia vai contando as histórias pra gente. Ela vai contando as histórias da São Silvestre e tal. E aí você fica, cara, que massa, não é? Tipo, porque a gente tá num boom, né, da corrida e do triatlo de novo. E ela viveu esse boom lá atrás. E você vê que, porra, tem toda uma história por trás. E tem muita gente que já corria, tem muita gente experiência, muita Exatamente. E é muito legal. E ela foi super parceira, e era super engraçada. Ela tem um áudio que ela mandou pra Brenda, que é maravilhoso. Aqueles áudios que viralizam. Brenda, você não vai sossegar, não? Não, conta pra ela. Ela é super zen, né? E ela tem muito medo da questão da bicicleta também. Então, lá, antes de toda prova, ela me manda ir devagar. Ela sempre me manda ir devagar. Corre devagar, Brenda. Corre devagar, pedala devagar, nada, tudo devagar, faça devagar. E aí, nesse processo que a gente veio, a gente tava com um volume muito alto e, né, ela começou a ficar um pouco preocupada. Você não tá descansando, você tá treinando muito. Aí ela mandou um áudio assim, falando, você avisa pra tia Isa que você tem mãe. Que tia é essa? E a sua mãe acha que você precisa descansar. E detalhe, a minha mãe treina com a Isa também. Então a tia Isa fica, tia Isa, você fica nessa, vou falar com seu chefe, vou falar. Tem uma mãe que vai falar com você. Nada, mas no final da competição ela ficou tão feliz que ela mandou um áudio pra Isa. Obrigada por cuidar tão bem da minha filha. Gente, fofa, muito fofa. Muito bom, cara. E a outra, ela foi um excelente staff, nos ajudou lá na prova. Já tá até cerveja ela serviu. Cerveja, nossa, eu cheguei lá, eu achei que ia estar sozinho, de repente uma cerveja da mãe da tia, da Brenda. Muito bom. E o que mais vocês queriam contar ou falar? Uma mensagem final pra gente ir pro encerramento? Ué, eu acho que tipo, o esporte é capaz de mudar a vida das pessoas, então é claro que não precisa começar com triatlo, né? Embora a gente vire testemunha de triatlo, sempre querendo levar mais um. Mas o esporte tem essa capacidade, né, de mudar a vida. Mudou a minha vida, acho que transformou a vida da Brenda também, então acho que todo mundo que quiser quiser uma transformação na vida, eu acho que o esporte é um caminho muito legal. Eu acho que é importante a gente também dizer que você não precisa ter tudo para começar. Comece com o que você tem, comece com calma, comece do jeito que dá, da maneira que serve para você, com
da maneira que você conseguir mesmo. Só comece. E aproveite os processos. Não tenha vergonha de ser iniciante, não tenha vergonha de correr devagar, não tenha vergonha de não ter uma bike super cara ou de não saber nadar. Aproveite. Eu até falo pro Fernando sobre essa questão do clipe. Eu queria ter aproveitado um pouco mais esse processo de quando eu estava aprendendo a clipar, porque a gente fica tão inseguro, com tanto medo, se comparando tanto com o que a gente vê, com o pace do outro, Sim. com o equipamento do outro, com não sei o que do outro, que a gente esquece, às vezes, de aproveitar aquele momento que a gente tá vivendo ali. Então, é isso. Comece do jeito que dá, aproveite todas as fases, viva cada momento, não perca... Eu sou Do nada uma coach. Vocês são terapia, né? Mas eu sou sempre a favor de você curtir o processo, de você aproveitar o caminho, de você se divertir. Eu acho que quando a gente perde isso da diversão, Se brilha no olho, né? perde o sentido. Então, não fique tão vidrado em tempo, em pace, em ser o melhor. Seja o seu melhor pra você. E é isso, curta, comece, viva. Eu acho que a única comparação que você pode fazer é com você mesmo. sim. Só você mesmo. E aí ela falou dessa questão de começar com o que tem, né? Eu fiz, tem um ano que eu... Um pouco mais... Uma semana. Um ano e um pouco que eu tô no triatlon. E eu comecei direto numa prova. Não façam isso, tá? Mas, assim, foi uma... Fernando sendo Fernando. Não. Mas eu comecei com a mountain bike. Eu não tinha as roupinhas, eu não tinha, né? Eu não tinha... A única coisa que eu sabia era natação. Mas mesmo assim foi uma experiência maravilhosa. E depois eu pude comparar comigo mesmo, né? Em setembro a gente teve a mesma prova. Eu reduzi mais, tipo, meia hora o tempo em meia hora, é muita coisa. E o Fernando da primeira prova com o Fernando da segunda é outra pessoa completamente diferente. Mas eu só cheguei ali e cheguei onde eu estou hoje por causa disso que ela falou, de ir com o que você tem, de não ter vergonha. Se eu tivesse vergonha na verdade, eu tive vergonha de usar um macaquinho. Eu coloquei uma camiseta. Mas, gente, é muito feio. Eu acho lindo. Então, se eu tivesse com vergonha, eu não teria feito aquela prova de... Eu tava com óculos de grau, saca? Tipo, então, eu tava ridículo. Mas é um ridículo que me proporcionou chegar onde eu tô hoje, né? A gente fica sempre em busca do momento perfeito, da ocasião certa, de onde tudo não vai vai estar tá. 100%. Isso não existe em lugar nenhum da nossa vida. Então, é isso. Vai de óculos de grau, vai do jeito... Se não tem bike, pedala na da academia. Se não consegue correr na rua, corre na esteira, caminha, faz o que dá pra você. O importante, eu acho, que é estar em movimento. Mas sempre com responsabilidade também, né? Bom falar aqui. Bom você falar Eu acho também, assim, eu sempre falo pra você começar do jeito que dá, com o que tem, mas é pra experimentar. Consciência, A partir do momento que você vê que é aquilo que você gosta mesmo, eu acho fundamental você buscar uma ajuda. uma assessoria. Não uma assessoria, a assessoria. Assessoria. A tia Isa. A tia Isa, a melhor treinadora. Gente, então, muito obrigada. Obrigada por terem vindo. Adorei conversar com vocês. Adorei saber da prova. Eu sou bem por fora do triatlo, mas eu me diverti tanto vendo vocês, que eu tava acompanhando, quanto agora, sabendo um pouco mais. E eu espero que quem vai nos assistir goste da mesma forma que a gente gostou disso e se inspire.